convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava presente, e também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje pela manhã eu lia uma parte da homilia de João Paulo II, no ano de 1980, quando ele esteve no Brasil, e ele dedicou o santuário de Nossa Senhora de Aparecida, Conceição Aparecida. E naquele texto, com muita simplicidade, naquele dia, delicadeza, João Paulo II ia trazendo para nós um pouco da realidade de perceber Maria no mistério da salvação, a sua disponibilidade, o seu sim, o seu fiat, o faça-se, né? A sua vontade, a sua colaboração, embora Deus não precisasse dela, mas quis contar com ela no plano da salvação, e nos colocando também como aqueles que buscam Maria, como um caminho de ajuda, de auxílio. Se a gente olha para a história da aparição da imagem no Rio, né? 1717, ali começa, aquela família constrói um pequeno oratório, depois constrói uma pequena capela, já não cabiam os fiéis, uma igreja já não cabia, uma igreja maior, e assim foi indo. E por que a devoção acontecia? Era um misto, né, de devoção, porque os fiéis iam para honrar Nossa Senhora e rezar o terço, mas da parte de Deus e do carinho da Virgem Maria, os milagres iam acontecendo. É aquela história simples, né, que o povo vai, reza, pede, mas os milagres que não tem nada de simples, pelo contrário, eles alimentam a fé do povo, e a devoção foi crescendo, 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 né? E hoje nós estamos aqui
para celebrar Nossa Senhora Aparecida. O que você veio buscar, meu irmão, nessa missa? O que você veio buscar? Outra pergunta: o que você veio trazer? O que você traz no seu coração? O que você traz nas suas mãos, né? Os romeiros geralmente lá em Aparecida chegam, né, com suas velas, com as suas flores, né, com seus pedidos, com as suas preces, com as suas promessas. Mas hoje a gente não tem um santuário para ir, mas a gente tem essa igreja. A imagem está aqui, mas é muito mais do que uma imagem, um santuário, uma igreja, é a nossa fé. O que nós trazemos? O que nós viemos buscar aqui hoje? Guarda isso no teu coração. Eu queria meditar a palavra de João a partir do entendimento de alguns biblistas e padres da igreja que enxerga todo o livro de João a partir da ótica da criação. A gente vê isso com muita clareza, né? O primeiro capítulo, sobretudo, a gente tem aquela delicadeza de João no seu prólogo, quase que de parafrasear, né? Gênesis, a obra da criação. Porque em Jesus Cristo acontece a obra da redenção. Se a gente olha o Evangelho, nós vamos ver que o milagre aconteceu 6 dias, né? Sempre vai ver, né, o batismo de Jesus, as vivências de Jesus. 6 dias depois, Jesus estava num casamento. 6 dias depois, Jesus curou o cego. 6 dias depois, Jesus se encontrou com a samaritana. Sempre vai ter uma conta de dias, né? Meio que nos versículos de João, que vai dar o número 6, o dia sexto, que foi o dia da criação do homem, e a gente entra em bodas de Caná. A gente vê um casamento que é também semelhança da imagem, né, da criação do homem e da mulher, das núpcias do primeiro homem, da primeira mulher, que foram criados aos olhos de Deus. A gente tem essas imagens. De repente, a mãe de Jesus, né, percebe a realidade, provoca. Jesus diz: ainda não chegou a minha hora. 6 dias, né? Porque a hora de Jesus vai se dar no 7º dia, na ressurreição. Por isso que nós guardamos o domingo, né? Que para nós tem essa bela imagem de completar a obra da criação. E naquele instante a gente tem novamente a imagem dos 6, né? Pega ali, havia ali 6 talhas de pedra. E o número vai se repetindo, né? João vai como que repetindo. E por que as talhas eram de pedras? Era comum também ter talhas de barro. Mas João faz questão de colocar as talhas de pedra, segundo os autores, né? Que narram e explicam esse texto, para nos recordar as tábuas da pedra da lei, que Moisés deu à lei. É uma imagem tão bonita, irmãos, pensa comigo, né? Na pedra, na lei, vem a graça da água, vem a graça do milagre para se tornar viva. Já não é mais uma pedra, mas o convite de Jesus é viver a lei. A vida que a lei traz não é pedra, né? Aqui estou batendo na madeira, né? Mas não é pedra. Não é a pedra que contém, né? A pedra é só uma imagem, um receptáculo. Mas a graça sobrepõe a tudo isso. E Jesus realiza esse milagre naquele dia, né? Um milagre que é capaz de transformar a nossa vida, um milagre que é capaz de transformar os nossos corações. E Ele continua realizando milagres pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. É nessa hora que a gente pode dizer: o que eu trago nas minhas mãos, o que eu trouxe hoje para essa missa, o que eu espero de Deus. E a via de Nossa Senhora é uma via simples, mas certeira. A devoção a Nossa Senhora é um caminho muito seguro, né? Eu olho para o cerco de Jericó. Se a gente faz uma experiência de contemplar o cerco, quantas pessoas vão recuperando a fé em Deus
contando as Ave-Marias diante da Eucaristia. Quantos homens, né, mulheres que rezaram pela conversão dos seus esposos, né, e eles vêm e estão ali passando as bolinhas do terço, as contas da Ave Maria. É Maria que provê, né? É Maria que antecipa, é Maria que nos coloca nesse ambiente onde o milagre pode acontecer nas nossas vidas, onde o milagre acontece, sobretudo no nosso coração. A gente tem a história do povo, né, que ia a um oratório, que ia a uma capela, que ia a uma igreja, hoje recorre a uma basílica, né? E nós estamos aqui. Não é a imagem de barro, a gente sabe de tudo isso, mas é a fé na mãe de Jesus, na nossa mãe, que nos traz dessa noite aqui para poder viver essa graça. Se você fosse pegar talhas, sejam elas de pedra ou de barro, não me importa, encher de água, qual é o milagre que você espera na sua vida? Eu queria trazer as virtudes de Maria, né? O silêncio, a oração, a contemplação do mistério, um amor muito grande a Deus, são virtudes que a gente vai encontrando na Virgem Maria, né? A capacidade de renúncia, de sofrer, virtudes que nos ajudam. Quais virtudes de Maria hoje você pode aprender ou precisa aprender na sua vida? Eu posso trazer na minha vida. E termina essa meditação com a imagem da rainha Esther. É bonito, né, o texto. Esther queria ajudar seu povo que estava sofrendo. Esther queria ajudar aqueles que estavam passando e oprimidos, né? E o que ela fez? Ela se enfeita para poder ganhar o agrado do rei, né? Dizia-se, né? Conta-se a história, se o rei estendesse o cetro, é sinal de que ele poderia falar com aquela que estava ali diante dele, né? E assim o rei faz, ele estende o cetro e pergunta a ela o que ela quer, e ela diz que ele possa olhar pelo povo, eis o pedido dela, que ela possa salvar o povo dela, eis o único pedido. Ela não pede para si, ela pede para alguém, ela pede para aqueles que ele ama. Uma das graças, né, da oração de intercessão é a gente sempre lembrar do outro, pedir pelo outro. Da mesma forma que a gente reza por alguém, alguém nessa história pode estar rezando por nós. E a rainha Esther ganhou os agrados, né, do rei, ajudou o povo de Israel a viver, a enfrentar aquela realidade. Hoje a gente vai diante de Nossa Senhora para ela nos ajudar. E as lutas são muitas, não é verdade? As tribulações são muitas. E aí a gente vem com as nossas mãos, ora com os nossos pedidos, ora com as nossas intenções, ora com a nossa gratidão, né? Porque não vemos aqui só para pedir, mas quantos de nós estamos aqui para agradecer tudo que Nossa Senhora tem feito, né? Não ela, mas o Filho dela tem feito por nós. Ela é só a medianeira, ela é só o caminho, ela é só, né, a ponte que nos ajuda a viver e a experimentar esses mistérios. Que a nossa Mãe Aparecida hoje possa nos ajudar, né? No nosso caminho de fé, no nosso caminho de graça, no nosso caminho de humildade, da busca de fazer sobretudo a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Crê em Deus Pai,